Hoje vamos começar uma nova série, a série Pode ou Não Pode. E o assunto de hoje, sexo no sábado. Antes de eu explicar esse assunto, deixa eu fazer uma observação. A Bíblia nada fala sobre o assunto. Se você pensa que a Bíblia é a favor ou contra o sexo no sábado, você perdeu o seu tempo. Você queimou fosfato à toa procurando textos bíblicos porque a Bíblia não fala desse assunto. Se a Bíblia não fala diretamente desse assunto, o que isso tem a nos dizer? Que para Deus é algo muito particular e pessoal. Deus respeita muito a consciência moral de cada pessoa, obviamente, quando ela não contradiz os escritos bíblicos. E se Deus não revelou isso, o que isso indica? Que você é livre para fazer sexo no sábado ou não fazer. Há uma frase muito comum entre os conselheiros cristãos que diz assim, em time que está ganhando não se mexe. Se um casal é feliz não fazendo sexo no sábado ou no domingo, né, se você é um cristão que observa outro dia e acha que tem algum problema, se o casal acha que tem um problema e não o faz e é feliz, então não o faça. Agora, se o casal o faz e é feliz, continue fazendo. Em time que está ganhando não se mexe. Ainda mais quando a Bíblia não tem uma opinião sobre o assunto. O que nós sabemos é que o texto bíblico apresenta o sexo como sagrado e como um presente de Deus. Em Gênesis 1:28 diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Veja, eu tenho uma opinião particular sobre o assunto e não estou servindo de consciência moral para ninguém. Como eu falei no início, como a Bíblia não revela sobre o assunto, cada um decide por si mesmo. Se fosse algo importante para a salvação, com certeza Deus teria revelado. Então, isso é um assunto de consciência moral de cada um, de acordo com a criação que teve, formação religiosa e tudo mais. Agora, nós sabemos que Deus fez Adão e Eva no sexto dia. E que no sétimo dia Deus cessou as suas atividades. Eu particularmente eu tenho dificuldades em crer, por exemplo, que quando Deus cria Eva, aquela mulher maravilhosa, Deus chega para Adão e diz assim, filho, veja a mulher que eu fiz para você. E aí Deus ao mesmo tempo dá um tapinha nas costas de Adão e diz assim, filho, olha, eu sinto muito, mas você só vai poder experimentar depois do sábado. Eu particularmente eu não consigo ver Deus fazendo uma judiação dessas com Adão. Agora, se você vê assim, respeito a sua opinião, tá? Outro detalhe importante, a Bíblia apresenta a sexualidade humana como sendo um presente de Deus para ser realmente desfrutada. Você não pode confundir a sexualidade humana ensinada na Bíblia com a perversão do sexo que ocorre em nosso mundo. Se você confundir as duas coisas, aí você vai ter uma compreensão totalmente distorcida da sexualidade. Em Provérbios 5, por exemplo, 19, veja o que Salomão diz, ó. Corça de amores e gazela graciosa, falando da esposa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Veja, mesmo que a Bíblia não fale diretamente, aqui Salomão está falando que você deve saciar-se sexualmente com os seios da esposa, embriagar-se com as carícias dela em todo o tempo. Aqui Salomão não faz um parênteses, olha, todo o tempo menos no sábado. Não é essa a preocupação da Bíblia, tá? E para finalizar, deixa eu lhe dizer uma coisa, muitas pessoas usam equivocadamente Isaías 58, 13 e 14 para dizer o seguinte, olha, já que o texto diz que não é para fazermos a nossa própria vontade, então não podemos fazer sexo no sábado. Veja bem, o contexto de Isaías 58 não está falando disso. Isaías nem está pensando em sexo quando escreveu sobre o assunto. Uma exegese, ou seja, uma análise detalhada de todo o contexto da perícope, ali a partir já do capítulo 50 de Isaías, revela uma coisa muito interessante.
Um teólogo adventista fez essa análise, um professor de teologia, e demonstrou o seguinte: o que é não fazer a tua vontade no sábado? No contexto, considerando toda a perícope, todo o bloco de texto que trata do assunto, não fazer a tua vontade no sábado é não colocar pessoas para trabalharem para você e você ter ganho financeiro em cima delas. E aí? Como que você vai usar um texto fora do contexto para apoiar a sua ideia? Você não pode fazer isso. Temos que entender a Bíblia dentro do seu contexto para que não interpretemos de acordo com as nossas crenças pessoais. E como muito bem destacou o pastor Gilberto Teis em um artigo que ele escreveu, a sexualidade no sábado é inclusive uma proteção, né? Inclusive nos protege da compreensão equivocada da sexualidade que é apresentada no mundo. Agora, se você prefere não fazer, não o faça. Sempre tem que haver um diálogo entre marido e mulher e nunca deve haver o desrespeito para com a consciência moral do outro. Se ambos entram num acordo, sigam felizes porque em time que está ganhando não se mexe. Agora, se há um desacordo, conversem com carinho, avaliem a situação e tenham a certeza, não importa o dia da semana, quando você ama sexualmente o seu cônjuge, você tem sim a bênção de Deus. Tá? Muito obrigado por sua companhia, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com as pessoas e vamos seguir juntos aí, estudando cada vez mais as Escrituras. Um abraço carinhoso, até logo.